Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a doutora Juliane, sou médica de família e hoje eu vim falar aqui sobre o sono. Primeiramente, por que que é importante e por que que a gente deveria se preocupar em dormir bem e como fazer isso, né? Então, eu costumo falar que a gente não faz nada na vida com motivação, com disciplina, se a gente não sabe o motivo pelo qual a gente faz aquilo. Então, primeiramente, eu vou te explicar o porquê que você deveria estar se preocupando com o sono, né? É uma coisa que geralmente a gente não para pra pensar. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Então, se você viver 90 anos, 30 desses anos será dormindo. Então, provavelmente se não fosse algo tão importante para nossa saúde, não seria um tempo tão significativo, né, dentro da nossa vida. Então, para que você comece a entender a importância do sono, eu vou explicar dois conceitos aqui que eles podem parecer um pouco complexos, mas eu vou tentar deixar de uma maneira bem simples. O primeiro deles é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é basicamente o nosso relógio biológico. As nossas funções corporais, digamos assim, elas foram programadas a funcionar num ciclo de 24 horas. Esse ciclo começa quando a gente se expõe à luz solar e ele vai reduzindo e finalizando quando a gente está no escuro, né? Exatamente para fechar o dia e a noite. Esse relógio biológico, digamos assim, ele regula o nosso sono, a fome, a libido, a nossa temperatura, o nosso batimento cardíaco, a pressão arterial e os nossos hormônios. Quais são os principais hormônios que são regidos pelo ciclo circadiano, né, pelo nosso relógio biológico? Um deles é a melatonina, né, que é um hormônio que a gente produz à noite e que é um dos hormônios que ajuda a gente a perceber o cansaço e induzir o sono. O cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, que fica mais alto pela manhã. Hormônios do crescimento, a insulina, que é responsável pela absorção de açúcar no sangue, os hormônios da fome e da saciedade, que é a grelina e a leptina, e os hormônios sexuais, que são a estrogênio e a testosterona. Tá, e qual que é a importância disso? Quando a gente não está dormindo bem e, enfim, o nosso ciclo está desregulado, né? A gente não está dormindo no horário certo, não está se expondo direito à luz, não está reduzindo a luz durante a noite, esses hormônios podem estar desregulados. Então, o que pode acontecer? Você aumenta o risco de ter diabetes por conta da alteração da insulina. Você aumenta o risco de ter obesidade por conta de diversos hormônios envolvidos ali, da fome, da saciedade, cortisol e tal. Aumenta a chance de ter transtornos do humor, como depressão e ansiedade. Pode alteração de libido, problema de fertilidade, né? Hoje está muito comum as pessoas querendo dosar testosterona para ver se está baixa, mas às vezes nos casos que estão baixos, vai ver, em vez de suplementar sobre testosterona, tinha que ver se está dormindo bem, teu ciclo está regulado, teu sono está bom. Isso pode estar interferindo com a tua testosterona. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de AVC, de hipertensão, de infarto e causa envelhecimento precoce e perda de massa muscular. Todas essas alterações hormonais podem aumentar o risco para essas doenças. Um conceito importante para ser entendido são as fases do sono. Durante o sono, o nosso cérebro não fica da mesma forma do início da noite até o final. Existem 4 fases do sono. A gente passa por todas elas de uma maneira cíclica, ou seja, quando acaba a última, ele volta para a primeira. Esse ciclo inteiro ele dura em torno de 90 minutos e o normal é que você tenha de 5 a 7 ciclos por noite. Isso quer dizer que no total vai dar de 7 a 9 horas dormidas. Isso eu estou falando para pessoas adultas, né? Isso é a descrição de uma boa noite de sono. Eu vou explicar aqui quais são as fases de sono. Você não precisa decorar isso de forma nenhuma. É só para ficar mais fácil para entender depois as alterações, tá? A primeira fase é aquela fase de sono superficial, que é quando a gente está começando a dormir, que começa a misturar um pouco a realidade de acordado e dormindo, aquele momento que você está se preparando para dormir e qualquer barulhinho pode te acordar. Então, esse é o primeiro estágio do sono.
O segundo já é um estágio mais intermediário, que a atividade do nosso cérebro já começa a desacelerar. E daí ele entra na terceira e na quarta fase, que as duas são do sono profundo. Então, que é aquele momento que realmente a gente está dormindo pesado, é muito difícil ser acordado nesse horário. E nosso batimento baixa, nossa pressão abaixa, até a temperatura um pouco do corpo abaixa também. Essa fase é fundamental para que a gente repare tecidos, a gente fortaleça a nossa imunidade e literalmente tem uma lavagem cerebral, como se fosse uma máquina de lavar mesmo, ali dentro do cérebro para eliminar todas as substâncias, né, as toxinas que foram acumuladas durante o dia. Então essa fase é extremamente importante. Passando por ela, daí tem uma fase que se chama sono REM. Essa fase é a fase onde a gente sonha. É, ela é chamada de REM porque é um termo em inglês chamado Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Quem observou o seu gatinho, o seu cachorrinho dormir já deve ter reparado em algum momento, por exemplo, que eles ficam com o olhinho entreaberto e o olho mexendo, que eles estão sonhando. A gente passa por isso também, essa que é a fase REM. É uma fase extremamente importante também, principalmente para a gente, para fixação de memória, né, de aprendizado, o que você aprendeu durante o dia, e processamento emocional também, porque esse aprendizado não é só sobre o que a gente estudou, a gente leu, mas até sobre como a gente lidou com as situações, e esse é o momento que a gente acaba fixando o aprendizado. E quais são as alterações nas fases do sono que acontecem quando a gente dorme mal ou dorme pouco? A primeira delas, e a que mais é afetada, é a atenção. A partir de uma noite mal dormida, você já começa a ter déficit de atenção, tá? Isso foi feito vários estudos já, estudos grandes que mostraram que jovens adultos, né, e idosos que dormem menos de 7 horas por noite, na primeira noite que eles dormiram menos de 7 horas, no dia seguinte já tinha deficiência na atenção. E qual era o maior problema? A pessoa não percebia que a atenção dela estava afetada. Então, a partir de uma noite já mal dormida, você já tem lapsos de atenção e isso tende a se acumular com o tempo. Outra alteração que acontece quando a gente dorme pouco ou dorme mal é o aumento da impulsividade. Lembra que eu expliquei que no sono profundo a gente tem como se fosse uma lavagem do cérebro, a gente elimina toxinas? Então, quando a gente não tem essa quantidade de sono profundo suficiente, acaba acumulando algumas substâncias tóxicas, né? Algumas substâncias também que deixam a gente cansado. E isso acaba afetando o nosso julgamento e aumenta a nossa impulsividade. Vou dar um exemplo mais prático. Você já passou por exemplo, passou a noite inteira acordado, às vezes por conta de trabalho, ou foi em alguma festa, passou a noite inteira acordado, no outro dia você não ficou só com vontade de assistir TV e comer fast food? Isso é provavelmente por conta da falta de sono. Essa impulsividade atrapalha um pouco o nosso julgamento. Dormir mal também causa dificuldades sociais e problema no manejo de situações difíceis. Isso parece uma coisa fora da casinha, mas isso realmente acontece. Como a fase de sono REM é a fase onde a gente processa mais as nossas emoções. Inclusive, quando, por exemplo, a gente tem um conflito com alguém, a gente às vezes gasta muita energia lidando com aquela situação, é muito grande chance de a gente precisar ter muito sono, porque é exatamente o cérebro querendo dormir para tentar processar aquilo e descansar, né? Então, quando a gente dorme pouco ou dorme mal, a gente não tem sono REM suficiente para processar todas aquelas emoções, para a gente ter um aprendizado ali. Então, é por isso que a gente fica mais deprimido, mais ansioso e já tem estudo mostrando que a gente fica menos empático quando a gente dorme mal. Então, você tem mais dificuldade de perceber a emoção do outro. Então, às vezes, outra pessoa tá triste, tá brava, enfim, tá demonstrando alguma emoção e você tem mais dificuldade para perceber a reação do outro. Por último, mas não menos importante, dormir mal ou dormir pouco causa déficit de memória e a longo prazo pode causar demência. Então, lembra que eu falei também que o sono REM ele é importante para o aprendizado? Então, quando a gente está dormindo mal ou está dormindo pouco, a gente tem menos sono REM do que a gente precisa. Então, acaba que você tem dificuldade de processar e fixar informações no cérebro. Então, se você que está me assistindo, você estuda, né, faz faculdade, faz algum curso, a pior coisa que você pode fazer por você mesmo
para uma prova é você passar a noite inteira acordado estudando. Isso daí vai piorar muito o teu aprendizado, então não faça isso. E, a longo prazo, já tem diversos estudos mostrando que esse déficit de memória pode causar demência. Então, mais um motivo porque dormir bem é muito importante.